Você sabia que existem crimes que marcaram profundamente a história, não apenas pelo seu impacto, mas também pelo mistério e a complexidade dos casos? Hoje, vamos mergulhar em os 10 casos criminais mais famosos no mundo, que vão desde assassinatos sombrios até desaparecimentos inexplicáveis e julgamentos que chocaram o planeta. Prepare-se para conhecer detalhes sobre alguns dos crimes mais assustadores, enigmáticos e emblemáticos de todos os tempos. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos de mistérios e curiosidades. Vamos começar. Jack, o Estripador. Começamos a lista com o infame Jack, o Estripador, um dos serial killers mais misteriosos da história. Atuando no final do século XIX, ele aterrorizou as ruas de Londres, assassinando pelo menos 5 mulheres em Whitechapel. O mais intrigante, até hoje, sua verdadeira identidade permanece um mistério. Muitos suspeitos foram levantados ao longo dos anos, mas ninguém foi oficialmente incriminado. O caso de Jack, o Estripador, se tornou um marco na criminologia e ainda alimenta teorias conspiratórias e investigações até os dias de hoje. Charles Manson e a família Manson. Nos anos 1960, os Estados Unidos foram abalados por uma série de assassinatos brutais cometidos pela família Manson, liderada por Charles Manson. Ele não cometeu diretamente os assassinatos, mas seu controle sobre seus seguidores levou ao assassinato de várias pessoas, incluindo a atriz Sharon Tate, que estava grávida de 8 meses. Manson acreditava em uma iminente guerra racial chamada de Helter Skelter e manipulou seus seguidores para matarem seu nome. O julgamento de Manson e seus cúmplices foi um dos mais sensacionalistas da história. O caso de Madeleine McCann. 2007, a pequena Madeleine McCann, de apenas 3 anos, desapareceu enquanto estava de férias com seus pais em Portugal. Esse caso se tornou um dos desaparecimentos mais famosos do mundo, com uma cobertura massiva da mídia internacional e inúmeras teorias sobre o que teria acontecido com a menina. A polícia investigou diversas pistas, mas até hoje, o paradeiro de Madeleine permanece desconhecido, e o caso continua sendo um dos mistérios criminais mais frustrantes e debatidos do nosso tempo. Ted Bundy. Entre as décadas de 1970 e 1980, Ted Bundy se tornou um dos serial killers mais temidos dos Estados Unidos. Conhecido por seu charme e inteligência, Bundy assassinou brutalmente mais de 30 mulheres em vários estados americanos. Ele conseguia se aproximar de suas vítimas com facilidade, muitas vezes simulando estar ferido para atrair a atenção. O julgamento de Bundy foi um dos primeiros a ser amplamente transmitido pela televisão, trazendo uma cobertura de mídia sem precedentes. Condenado à morte, ele foi executado em 1989, mas seus crimes continuam a chocar o mundo. O massacre de Columbine. Ataque à escola de ensino médio. Columbine, em 1999, mudou para sempre a forma como o mundo vê a segurança escolar. 2 estudantes, Eric Harris e Dylan Klebold, realizaram um tiroteio que deixou 13 mortos e mais de 20 feridos. O massacre de Columbine levantou debates sobre bullying, saúde mental e o acesso fácil a armas de fogo nos Estados Unidos. Além disso, esse caso se tornou um marco que influenciou ataques futuros em escolas ao redor do mundo, infelizmente consolidando uma trágica tendência. O jogo da máfia. Al Capone foi um dos maiores gangsters da era da proibição nos Estados Unidos. Dono de uma rede de crimes que incluía tráfico de álcool, extorsão e assassinato, Capone controlava boa parte de Chicago nos anos 1920. O ápice de sua infâmia veio com o massacre do dia de São Valentim, onde 7 homens foram mortos a tiros em uma disputa entre gangues rivais. Eventualmente, Capone foi preso, mas não pelos seus crimes violentos, e sim por evasão fiscal, um detalhe que ficou para a história. O assassinato de John F. Kennedy, em 22 de novembro de 1963,
O presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, foi assassinado enquanto desfilava em carro aberto pelas ruas de Dallas, Texas. O responsável pelo tiro fatal, Lee Harvey Oswald, foi preso, mas ele próprio foi assassinado 2 dias depois, antes de ser julgado. O assassinato de JFK deu origem a inúmeras teorias da conspiração, com algumas pessoas acreditando que Oswald não agiu sozinho. Até hoje, o crime e suas circunstâncias são amplamente debatidos, e novos detalhes continuam surgindo. O assassino do Zodíaco. Assassino do Zodíaco aterrorizou a Califórnia no final dos anos 1960, cometendo uma série de assassinatos brutais e enviando cartas criptografadas para jornais locais. Apesar de intensas investigações e muitas pistas, o assassino nunca foi capturado. O mistério em torno da identidade do Zodíaco gerou uma legião de detetives amadores e inspirou livros e filmes, mantendo o caso vivo na cultura popular até os dias de hoje. O caso O.J. Simpson. O julgamento de O.J. Simpson foi um dos casos criminais mais famosos e acompanhados da história moderna. Em 1994, o ex-jogador de futebol americano foi acusado de assassinar sua ex-mulher, Nicole Brown Simpson, e o amigo dela, Ron Goldman. A perseguição policial ao vivo e o julgamento dramático, que culminou na controversa absolvição de Simpson, transformaram o caso em um evento midiático de proporções gigantescas. Mesmo com a absolvição, muitas pessoas ainda acreditam na culpa de O.J., e o caso continua sendo discutido até hoje. O caso de Lindy Chamberlain. 1980, a australiana Lindy Chamberlain foi acusada de assassinar sua própria filha, Azaria, alegando que a criança havia sido levada por um dingo, uma espécie de cão selvagem. O caso virou um espetáculo midiático, com Lindy sendo condenada apesar da falta de provas concretas. Anos depois, novas evidências provaram que ela dizia a verdade, e o caso se tornou um símbolo de injustiça e erro judiciário. A história de Lindy Chamberlain é um alerta sobre os perigos de julgamentos precipitados e a pressão da opinião pública. E esses foram os 10 casos criminais mais famosos no mundo. Cada um deles não só chocou a sociedade na época, como também continua a levantar discussões até hoje. Qual desses casos mais te intrigou? Deixe nos comentários e compartilhe suas teorias. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e, claro, deixar o seu like. Até a próxima!